Há uns tempos recebi um comentário que me deixou a pensar. Perguntava basicamente se era possível estudarmos muito e mesmo assim termos maus resultados num exame, numa prova, o que seja. A resposta é sim, logicamente. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência alguma vez na vida de estudarmos muito, de nos esforçarmos muito e sentirmos que ainda assim não foi suficiente e o resultado não veio aquele que estávamos à espera. Como reagir nessa situação? Como dar a volta por cima? Porque, logicamente, não vamos partir do pressuposto que tragédia, vamos ficar no fundo do poço sem mais. Como é que nós devemos lidar quando uma situação dessas ocorre connosco? Olá, o meu nome é Diogo, sou estudante de mestrado em Direito na Universidade de Coimbra e hoje gostava de falar um pouco sobre essa experiência que acho que todos nós já tivemos, realmente de estudarmos muito, esforçarmos-nos muito e depois não termos os resultados que gostaríamos. A primeira coisa é perguntar se houve algum fator externo que te estava a afetar de alguma forma enquanto estavas a fazer o exame. E os exemplos são vários. Podes, por exemplo, uma coisa tão simples como esta, não ter dormido o suficiente na noite anterior e isso estar de alguma forma a perturbar a tua concentração no momento do exame. Quantas vezes já não nos aconteceu ter brancas no exame? Isso pode dever-se também isso a uma série de fatores, mas um deles é sem dúvida a falta de sono. Outra é o nível de ansiedade em que estávamos naquele momento. Imagina que tu no dia anterior ficaste com uma crise de pânico e que não conseguiste gerir essa crise de pânico e sentes que de alguma forma essa crise se prolongou para o momento do exame. Imagina que tu no próprio dia do exame tens uma crise dessas. Imagina que estavas com uma grande vontade de ir à casa de banho e que não te estavas a conseguir concentrar por esse motivo. Existem N fatores que, ou consciente ou inconscientemente, podem afetar o nosso desempenho durante o próprio exame. É muito mais fácil, logicamente, identificar aqueles que nós temos consciência deles, temos a noção de que eles nos estão a afetar. Logicamente, a questão do ir à casa de banho, por exemplo, isso foi uma grande tortura para mim. Eu tenho uma bexiga nervosa que quando eu estou alterado de nervosismo para um exame, para uma prova oral, eu vou 300 mil vezes à casa de banho. E isto acontece com muita gente também. O que é que eu posso fazer para combater isto? Eu aprendi no último ano do curso se os líquidos me perturbam desta forma, eu vou parar de beber líquidos ou diminuir ao máximo os líquidos que ingiro antes de ir para a frequência, antes de ir para o exame. Quanto à questão da ansiedade, também conheço casos de pessoas que, por muito que tenham estudado para o exame, acabaram depois por ter notas muito baixas por conta de não conseguirem gerir a ansiedade no momento do exame propriamente dito. Claro que chega a um nível que pode passar a ser patológico e nesse caso não é uma questão de tu resolveres por ti, é uma questão de procurares ajuda médica para tentares perceber o que há de errado e se podes realmente o médico pode ajudar-te a resolver esse problema. Agora, logicamente que há casos mais ligeiros e nesses casos mais ligeiros podes eventualmente optar pelos remédios naturais, sem ires propriamente mexer com medicamentos. Coisas como a valeriana, por exemplo, eu durante muito tempo foi os chazinhos de valeriana à noite para dormir que fizeram milagres. E nota isso que eu disse há bocadinho. Os exames são algo que precisam de sono anteriormente. Não é suposto fazeres direta. Seja essa direta voluntária ou involuntária. E se tu conseguires arranjar maneira de adormecer mais facilmente à noite, aproveita todos esses métodos. E tipo, por muito mais fora da caixa que eles pareçam. Aquelas aplicações que ficam uma vozinha ao teu lado, agora inspire, agora expire. O que tu queres é que eles funcionem. Também pode ser outra ordem de fatores não relacionados com estas influências externas que mexem com o teu interno e que te perturbam o sistema para fazer o exame. Pode, por exemplo, acontecer que tu não tenhas estudado da melhor forma. Às vezes estudamos muitas horas e nem por isso o nosso estudo foi produtivo. Tenhas dedicado uma semana inteira a estudar um ponto específico da matéria e à conta de teres dedicado tanto tempo àquele ponto específico, não tenhas dado a devida atenção a outros pontos da matéria igualmente importantes. E se calhar ao fazeres isso, depois ao descurares da outra parte da matéria, tu estudaste de facto muito para aquele exame, mas não soubeste distribuir o tempo da melhor forma possível e à conta disso acabou por resultar em não saberes dar a melhor resposta naquele ponto da matéria que saiu que não foi aquele que tu deste mais atenção. Quando programares o teu estudo, tem sempre em consideração a totalidade da matéria e faz uma distribuição do tempo de acordo com o volume de matéria que tens em cada um dos grandes tópicos. Como é que tu podes resolver este problema e perceber se este foi o problema? Muitas vezes, na maior parte das faculdades, tu tens a possibilidade de consultar a tua prova depois de a teres realizado. Ou então envia um e-mail ao professor diretamente, se isso não for prática corrente na tua faculdade,
para perceberes o que é que correu mal, o que é que faltou na tua resposta, o que é que tu poderias melhorar. Porque eu deparei-me com vários casos de alunos, por exemplo, que vinham de Erasmus e que tinham a certeza que iam ter excelentes notas em exames e depois acabaram por ter 6, 7, muito longe daquelas notas que estavam à espera. E a verdade é que a maior parte desses casos, eles até tinham estudado, eles até sabiam matéria, mas não tinham consciência de que nos exames da minha faculdade, normalmente eles perguntam de que cor é que é esta mesa e eles não querem que tu digas de que cor é que é esta mesa, querem que digas que é uma mesa de madeira que tem 4 pernas, que foi fabricada em 1900 e não sei quê e que é da cor castanha. Ou seja, todos estes elementos não são perguntados diretamente na pergunta, mas pressupõem que tu sabes que vais ter que dar este enquadramento inicial. E lá está, tu até podias saber que a mesa era de madeira, que tinha 4 pernas e todas essas características, mas não colocaste essa mesma resposta na resposta, porque não sabias que era isso que estavam a perguntar nas entrelinhas daquela pergunta de que cor é que é a mesa. E essas informações tu vais obtê-las indo à amostra de provas, falando com o professor que corrigiu, pedindo ajuda, porque se o professor for um bom professor, vai-te dar esse auxílio. Uma outra explicação possível é tu não estares a estudar da melhor forma, não em termos de repartição do tempo, mas em termos de método de estudo propriamente dito. Há pessoas que estudam melhor lendo, há pessoas que estudam melhor fazendo desenhos, há pessoas que estudam melhor simplesmente sublinhando, há pessoas que estudam melhor aplicando a matéria à prática. Há uma série de métodos de estudo que podes tentar eventualmente para saber se retens melhor a matéria dessa forma. Porque repara, de nada adianta tu estás 12 horas por dia a estudar. Quando chegas ao final dessas 12 horas, perguntas a ti próprio, a ti própria, o que é que eu estive a estudar e não te sabes dar uma resposta. Não sabes aquilo que estiveste a ver. E tu realmente estiveste 12 horas a estudar, mas de que é que adiantou essas 12 horas se não retiveste nada? Não quer dizer que se até aqui estudaste sublinhando as coisas, e esse método se calhar até funcionou no secundário, não quer dizer que esse método vá continuar a funcionar agora no ensino superior. Ser criativo na forma como estás a estudar, porque talvez o método que funcionou até agora não continue a funcionar tão bem daqui para a frente. E é bom irmos experimentando coisas novas para encontrarmos a nossa praia, por assim dizer, para percebermos o que é que funciona connosco. Por isso, abre os teus horizontes para experimentar novos métodos de estudo até encontrares o perfeito, o ideal que realmente funciona contigo. Não adianta de nada perder muito tempo em termos de quantidade se essas horas de estudo não se traduzirem depois em qualidade. Fundamental mesmo a reteres não é porque te correu mal um exame, não é porque não tiveste a nota que tu gostavas, que daqui para a frente vai tudo correr mal, vai ser o fim do mundo, vai chumbar as cadeiras todas. Não entres em desespero a pensar dessa forma. Por isso, respira fundo, tenta racionalizar aquilo que aconteceu, tenta identificar quais é que foram as causas daquele imprevisto, vai à amostra de provas se eventualmente foi uma questão de eu estudei muito e como é que eu tive esta nota, percebe o porquê que tiveste aquela nota, o que é que faltou dar na resposta que tu deste. E além disso, se for o caso de eventualmente teres-te sentido mal antes do exame, tenta identificar se foi uma questão clínica, se foi uma questão que precisas de ajuda médica, ou então que se foi simplesmente um mal-estar de que comeste demasiado ontem à noite ou comeste menos e agora estavas com fome durante o exame. Tenta identificar essas falhas, que no início é normal que todos nós acabemos por as cometer por acidente, mas quem erra uma vez não tem que errar outra. Temos é que aprender com os erros que cometemos anteriormente. Tenta evitar que essa situação se volte a repetir. Faz os possíveis por passar por cima dessa situação mais negativa que aconteceu agora, porque lá porque estás no fundo do poço não quer dizer que tenhas que montar lá a tenda e ficar lá permanentemente. Não, estás no fundo do poço, aproveita para dar um impulso e voltares à superfície. O que nós queremos é ter-te à superfície ali a nadar, descontraídamente. Desejo-te muito boa sorte para a continuação desta época de exames. Qualquer coisa que precises, deixa nos comentários, entra em contato comigo pelo Instagram, que eu também, naquilo que puder ajudar, ajudo. E é isso. Muito boa sorte, muitos sucessos e até ao próximo vídeo. Fiquem bem.